Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu me chamo João Victor Pantoja da Silva e agora vou apresentar um trabalho de biologia do tópico de botânica. Sim, botânica. Das briófitas, pteridófitas e etc. Eu sou da turma do Colégio Endos, do terceiro ano B. Então, vamos dar início. Primeiramente, eu vou ter que falar ao longo de tudo sobre as plantas, né? Eu não vou ser bem rápido e resumido, mas de uma forma bem didática e gostosa de se assistir. Então, assim, a primeira coisa que eu vou citar para vocês são as plantas criptogramas e fanerogramas. As criptogramas e fanerogramas são grupos de plantas, no caso, como briófitas e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são divididos entre vegetais superiores e vegetais inferiores. Logicamente que não é respectivamente e também não na verdade, entre aspas e fecha aspas. Tá, então primeiramente eu vou falar das plantas criptogramas. O que seriam as plantas criptogramas? As plantas criptogramas, elas são aquelas plantas conhecidas como vegetais inferiores, como por exemplo as briófitas, que é uma planta que eu estou mostrando nessa foto bem aqui. As briófitas, elas são conhecidas como vegetais inferiores. Por quê? Porque elas não apresentam algumas características do que outras plantas apresentam, como por exemplo vasos condutores de seiva, como o xilema e o floema, seiva bruta e seiva elaborada. Então, essa é uma característica do que faz a briófita ser uma planta criptograma. Só para lembrar, as plantas criptogramas, como as briófitas e pteridófitas, conhecidas como vegetais inferiores, elas não são necessariamente tão inferiores assim, como por exemplo, as pteridófitas, que eu vou falar um pouco mais daqui para frente, são plantas que apresentam vasos condutores de seiva, apresentam um aparelho reprodutor visível, diferente das briófitas, que não tem um aparelho reprodutor visível. Então, não é só porque eu vou citar que é uma planta, um vegetal inferior, que na verdade é um vegetal inferior, mas nós vamos discutir um pouco mais lá para frente, tá? Enfim, falando. As briófitas, né? As briófitas, elas não apresentam vasos condutores de seiva, como eu já havia dito. Elas não apresentam o que? O xilema e o floema. Um transporta seiva bruta e outro transporta seiva elaborada, minerais, açúcares, água e assim por diante. Outra característica que faz a briófita ser uma planta inferior, abre aspas e fecha aspas, porque logicamente todas importam, são os seus pequenos tamanhos. Elas são como musgos, na verdade. O melhor exemplo que eu posso dar é um musgo. O musgo é uma briófita. E a reprodução por esporos. Diferente das outras plantas, claro que algumas vão ter, as briófitas elas têm a sua reprodução por esporos. E também elas dependem de água para essa reprodução. Algo que é muito nítido nessas plantas, elas dependem de água, por isso que elas são inferiores, porque elas necessitam de alguma coisa para se reproduzir. Diferente das gimnospermas e angiospermas, que eu vou falar um pouco mais lá para frente. E também não existe raízes verdadeiras. Tipo assim, as briófitas, elas dependem de água, como eu já havia dito. Então, as raízes das briófitas são chamadas de rizoides, no caso são, como é que eu posso dizer, estruturas simples que ajudam na fixação, mas não tem raiz verdadeira, tipo um falso caule, entendeu? Uma falsa raiz. E o ciclo de vida dessas briófitas também não é muito alternado, entendeu? E elas são divididas em hepáticas, musgos e antocéras. Como assim? As briófitas, como eu já havia dito, elas fazem reprodução por esporos. Então essas suas divisões dependem do grau de tamanho ou do grau de importância dessas plantas. Tudo certo? Beleza? Então bora pro próximo. Que são as pteridófitas. As pteridófitas também são conhecidas como vegetais inferiores, só que elas são um pouco mais evoluídas do que as briófitas. Como por exemplo, elas já apresentam o tecido vascular, elas já apresentam o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva. Elas apresentam presença de folhas, do que nas briófitas não tinham. Sim, as briófitas não tinham folhas. Elas já apresentam estruturas reprodutoras visíveis, como eu já havia dito lá atrás. As briófitas não apresentam estruturas reprodutoras visíveis, mas as pteridófitas já apresentam. E
ainda dependem de água. Por isso que elas são consideradas criptogramas ou vegetais inferiores, porque elas ainda dependem de água completamente para sua reprodução, para ser como vou dizer, uma passagem, um corredor ecológico. Logicamente que não, né? Mas acho que deu para entender a minha analogia, tudo bem? E o ciclo de vida, como eu já havia dito, também é uma alternância de gerações. Elas são divididas, as pteridófitas, desculpe, elas são divididas em licófitas e pteridófitas verdadeiras, que são, como é que eu posso dizer? As licófitas, como é que eu posso dizer, tá? Deixa eu pensar. Elas geralmente têm folhas pequenas e escamas, tipo essa da imagem. Isso é uma licófita. Elas apresentam escamas, sim, não esse tipo de escama, mas você entendeu. E as pteridófitas verdadeiras, elas estão em grupos mais diversificados, incluem plantas como o samambaia, que é o principal, né, representante das pteridófitas. Então, bora para o próximo. Aqui nós já entramos em um tópico muito mais evoluído, muito mais evolutivo. No caso, as fanerogamas. As fanerogamas são divididas em plantas que não são conhecidas, mas como vegetais inferiores. São como gimnospermas e angiospermas. Por exemplo, as gimnospermas, como eu vou falar agora, elas apresentam sementes nuas, reprodução por cones, folhas geralmente em forma de agulha, como por exemplo, eu me esqueci o nome. Tá, e tecido vascular bem desenvolvido? Já apresentam um tecido vascular bem desenvolvido, xilema e floema, vasos condutores de seiva. E um órgão reprodutor visível, como eu havia dito, apresenta um órgão reprodutor visível. Isso classifica ela como uma fanerogamas, ou um vegetal superior, logicamente que não é necessariamente superior. Bom, as fanerogramas, no caso a gimnosperma, ela é dividida em cicadáceas, ginkgoáceas, coníferas e ginetófitas. As coníferas que apresentam aquelas folhas pontiagudas, sabe? E nós sabemos que a reprodução das gimnospermas já é uma reprodução por cone, né? Elas possuem estrutura reprodutiva chamada de cone. Sim, não um cone, mas é o nome da estrutura. Que podem ser masculinas, como o produtores de pólen, ou femininas, como produtores de sementes. Sim, as plantas femininas cuidam da produção de sementes e as masculinas da produção de esporos. Tudo certo? Agora entramos no tópico evolutivo, muito evolutivo. A angiosperma. Angiosperma é tipo a elite das plantas. A elite da elite das plantas. Elas são um grupo muito mais diversificados e evoluído de plantas como flores. Então, as angiospermas são as únicas que apresentam flores. Logicamente que não, entre aspas, né? As únicas que apresentam flores, como por exemplo nessa imagem que você está a ver. Elas também são as únicas que apresentam frutos e sementes encerradas em frutos. É algo mais do sistema reprodutor, que é algo muito grande e muito bonito de se estudar. O tecido delas é bem vascular e bem desenvolvido, como já havia lá nas gimnospermas, ainda elevou. Só que houve uma variedade morfológica, então essas plantas evoluíram muito. Elas se tornaram muito, muito incrível. E uma coisa interessante é que as angiospermas possuem flores, que são estruturas reprodutivas especializadas. Então as flores são nada mais nada menos do que estruturas reprodutivas especializadas. As flores podem variar em tamanho, forma, cor, são frequentes polinizadas por insetos. Então as flores, elas podem ser azul, verde, infinitas, entendeu? Não infinitas, mas você entendeu. São diversificados, perfeito, diversificados. Como está aqui na imagem, são variadas cores e os esporos são levados por insetos, como a nossa famosíssima e amiga abelha. A abelha é um clássico, né? Então, até o filme da abelha, mas isso não entra em assunto agora. E a sua divisão é em monocotiledôneas e dicotiledôneas, altamente importante para as pessoas que vão fazer o vestibular. As monocotiledôneas são tipo uma divisão que inclui plantas com sementes que geralmente germinam com apenas um cotiledôneo,
Sim, é mais ou menos isso. E as dicotiledôneas, essa classe engloba plantas com suas cotiledôneas durante a germinação, folhas frequentemente com nervuras ramificadas. Então, as dicotiledôneas apresentam ramificações nas suas folhas. Então, isso é uma característica que nós vamos conseguir notar para diferenciar as dicotiledôneas e as monocotiledôneas, já que todas são angiospermas e fanerogamas, né, do grupo da botânica. Então, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Foi algo bem resumido e didaticamente falando. Foi um prazer estar aqui apresentando esse vídeo para vocês e muito obrigado. Falou!